17 de junho, Café com Deus Pai. A mensagem de hoje é: posicione-se. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Números, capítulo 27, versículo 1 a 4. Essa passagem da Bíblia fala que tinha um homem chamado Zelofeade. Um nome diferente, né? Mas esse era o nome dele. E ele tinha 5 filhas. E ele não teve nenhum filho. E nesse tempo, quando um homem não tinha nenhum filho e apenas filhas, as propriedades não ficavam para elas, porque as mulheres, nesse tempo, não tinham direito de receber propriedades. Então, essas 5 irmãs foram até Moisés, que era o juiz da época. Ele era o responsável por Deus para comandar o povo de Israel. E elas chegaram para Moisés, aproximaram-se as filhas de Zelofeade e disseram para Moisés isso aqui: Nosso pai morreu no deserto. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Em outras palavras, por que nós não podemos receber as propriedades do nosso pai e ter os nossos filhos e dizer para os nossos filhos que vão ser os netos do Zelofeade que um dia ele existiu? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Elas foram até Moisés e pediram isso. Agora vamos ler a mensagem. Nessa passagem, 5 irmãs estavam reivindicando a sua herança, mas pela lei daquele tempo elas não teriam direito, pois seu pai não teve filhos homens. Elas poderiam ter simplesmente desistido, porém não foi o que fizeram. Mas não pense que elas transgrediram a lei. Pelo contrário, levaram sua causa até Moisés, que consultou a Deus e ele julgou em favor delas. Essas mulheres agiram com tamanha ousadia e autenticidade a ponto de fazerem Deus mudar decretos anteriormente estabelecidos, para que elas recebessem a justiça para sua causa. Aprendo com isso que Deus age em favor daqueles que agem com fé e se posicionam. Em contrapartida, se elas tivessem ficado paradas, não teriam recebido aquilo que lhes pertencia por direito. Entenda que nossas atitudes, escolhas e obediência têm o poder de mover os céus e mudar realidades que estão diante de nós. Muitas vezes nos deparamos com situações que podem nos chatear, mas não podemos permitir que esse sentimento nos leve à murmuração ou à revolta. Devemos fazer como essas 5 irmãs e buscar a solução por meio de uma fé ousada e autêntica, porque assim atraímos os céus em nosso favor, pois realidades não são transformadas pela murmuração, mas sim pela ação. Talvez você pense que sua situação não tem mais solução, ou que é impossível o cenário mudar, mas eu quero encorajar você a confiar e clamar àquele que pode todas as coisas. O mesmo Deus que mudou a lei para ser justo e abençoar as 5 irmãs está com você em todo o tempo e tem prazer em entregar o melhor para seus filhos. Por isso, posicione-se em fé e obediência. Clame e Deus Pai ouvirá e intervirá. A frase de hoje é: obediência, fé e atitude são alicerces para viver o sobrenatural. Lendo mais uma vez: obediência, fé e atitude são alicerces para viver o sobrenatural. O destaque de hoje, lendo essa mensagem, é sobre a importância da nossa atitude. Elas poderiam e elas tinham fé em Deus.
elas poderiam ser obedientes à lei, no sentido de que a lei disse: vocês não têm direito, vocês são mulheres. Mas elas tomaram uma atitude. Vamos conversar com Moisés. Vamos pedir a ele que fale com Deus a respeito dessa situação. E tendo essa ousadia, essa confiança de colocar a questão diante de Deus, apesar da lei da época dizer que elas não teriam aquele direito, elas conquistaram aquilo que Deus pôde realizar por elas porque elas tomaram atitude. Então a leitura bíblica de hoje é Esdras 3, a palavra-chave de hoje é ousadia. Dessa mensagem, quero fazer 2 convites a você. O primeiro convite é você que está preso em algum vício de cigarro, de bebida, de pornografia ou de repente de viciado em internet. Hoje em dia nós temos esse vício. Muitas pessoas não conseguem deixar o celular, não conseguem fazer as suas refeições com a própria família, conversando, olhando nos olhos da esposa, do marido, dos filhos. Saiba que se você não aproveita o tempo à mesa com os seus filhos, com a sua família, você está perdendo uma oportunidade de formação, de uma relação agradável na sua casa. Tem pessoas que vão em um restaurante e você vê os casais em que eles pedem o prato e depois os dois ficam com a cabeça baixa, olhando no telefone celular. A esposa para coisas relacionadas à vida dela, o marido para as coisas relacionadas à vida dele, e aquele momento que poderia ser valioso para a construção do relacionamento e fortalecimento é deixado de lado. Muitos pais entregam telefones celulares para os filhos e pensam: deixa ele lá, deixa ela lá. Eles estão se divertindo, eles estão vendo desenhos, eles estão jogando joguinhos, mas aquilo está deixando o seu filho e a sua filha órfão de pai, órfã de mãe. É muito importante, existe uma pesquisa que mostra que a grande maioria de pessoas que se envolveram com depressão e com delinquência eram pessoas que não tiveram muito esse contato de olhos nos olhos dos pais, o abraço, a amizade. Então, retomar o jogo de bola, a brincadeira com a sua filha, são coisas importantes. O contato, o olho no olho, o abraço. E é necessário se posicionar como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como familiar, como irmão em Cristo, naquelas pessoas que muitas vezes vão até a igreja e precisam de uma palavra amiga. Então, posicione-se com relação a isso. Aqueles que estão presos em algum vício que nós falamos, é necessário se posicionar em relação a Cristo. Posicione-se em relação à sua relação com Deus. Se firme pedindo que o Espírito Santo entre em sua vida. Diga: eu não quero mais viver preso com essas coisas. Nem com o cigarro, nem com a bebida, nem com a pornografia, nem com o vício, a dependência de um telefone celular, de ficar o tempo todo olhando a vida dos outros, ou talvez um vício de ficar murmurando, reclamando, revoltado com alguma situação. Veja que essas filhas de Zelofeade, elas procuraram a saída, a solução. Elas não ficaram se vitimizando, elas não ficaram murmurando, elas não ficaram reclamando, elas não ficaram paradas em relação àquela situação, àquela condição, mas elas tomaram uma decisão. Então, que você possa tomar uma decisão de: hoje eu quero largar esse vício, eu não quero mais viver preso nessa condição, eu não quero mais estar nessa condição. Para isso, eu te convido a fazer uma oração em que você aceita Jesus e que você, se você já aceitou Jesus, mas está preso nisso, que ele venha te dar uma graça renovada para que você consiga vencer isso. Então eu vou fazer uma oração
e repita essa oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Se você já aceitou a Jesus, faça essa oração. Senhor Jesus, me dá a força redobrada do teu Espírito Santo, que eu receba uma nova graça, que eu receba uma nova força espiritual para que eu consiga vencer esse vício. Diga agora a Deus qual o vício que você tem, confesse a Jesus, diga, eu tenho o vício nisso, e diga, eu não quero mais viver assim, mas eu quero que o teu Espírito Santo me guie até a eternidade. Amém. Você que fez a primeira oração, você que aceitou a Jesus, você acabou de confessar que Jesus é o teu Senhor, Ele lidera a sua vida, você acabou de dizer que Ele é teu Salvador, você reconhece que tem pecados e que Jesus morreu para te salvar, por isso Ele morreu no nosso lugar. Você pediu para ter o Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que vai te ajudar a seguir no caminho dele. E na segunda frase você pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes de todos os que receberam Jesus. Você que está preso e fez algum vício e fez a segunda oração, creia que o Espírito Santo está visitando você e procure mudar os seus hábitos. Muitas vezes você não presta atenção a gatilhos que fazem com que você corra atrás disso. Normalmente a pessoa que está presa a algum vício, quando ela tem uma sensação de decaída, ela corre atrás do cigarro, ela corre atrás da bebida, ela corre atrás de um novo vídeo de conteúdo pornográfico, ou ela corre para ver reels ou stories ou ficar olhando a vida das outras pessoas, porque existem alguns gatilhos que fazem você cair nisso. Preste atenção no que está fazendo você ir atrás disso e procure tratar essas situações. Quando você sentir essa vontade, fale com Deus, fale assim: eu fiz aquela oração para ter a porção renovada do Espírito Santo. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu posso fazer algo novo. Procure se posicionar em relação a isso. Não se entregue, não aceite ficar dependente desse vício, dessa situação. E se você tem alguma questão judicial, algum direito que você pensa, mas era assim e agora eu não recebi o direito, procure ver se você realmente não tem esse direito, se existe uma forma de você conseguir reivindicar esse direito. Talvez você esteja com um processo parado, uma causa trabalhista, uma causa de família, alguma questão que você precisa resolver e que você está pensando, esse direito já se foi. Essa palavra também fala sobre direito. Fala também sobre Deus fazer justiça. Ele pode visitar o juiz, o promotor, ele pode visitar a pessoa que está com o seu processo. Talvez você está com uma causa em que você já acionou a justiça e você está ali na expectativa. Vamos orar por todas essas causas, colocando isso na mão de Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor agora venha abençoar cada pessoa que participou dessa devocional, dessa meditação. Se existe alguém que está preso a algum tipo de vício, eu peço que o Senhor ajude essa pessoa para que ela consiga tomar a decisão e se posicionar diante do teu reino para vencer esse mal. Que o Senhor derrame o teu Espírito Santo e confirme essa graça para que possam estar firmes e alicerçados no Senhor. Peço também que o Senhor abençoe se alguém tem alguma causa na justiça. Se alguém perdeu algum direito ou não sabe se tem algum, eu peço que o Senhor venha colocar a pessoa certa para que converse com essa pessoa, porque muitas vezes nós somos apresentados a pessoas pelo Senhor. Estamos em um lugar e de repente o Senhor faz com que alguém nos dê um cartão ou que alguém comece uma conversa e de repente daquela conversa vem uma resposta. Como muitas vezes o Senhor já fez comigo, que em situações completamente inesperadas, em que de repente aparece uma pessoa e começa a conversar e
Nós nem estávamos pensando naquilo e de repente a conversa vem justamente para dar uma resposta e uma solução a algo que não sabíamos como resolver. Então eu peço que o Senhor venha fazer isso, apresentar pessoas para aqueles que precisam de uma resposta e de que não sabem de onde encontrar a solução. Coloca as tuas mãos e abençoa os que pediram para receber o Senhor, derramando salvação, e que o Senhor arranque todas as trevas e traga luz para a libertação de todos aqueles que precisam disso, de seguir ao Senhor de maneira firme na tua direção. Faz assim, é assim que oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Lembre-se, posicione-se, porque o Senhor quer abençoar a sua vida e Ele está com você. Tenha ousadia, confie nele. Tenha atitude. Como nós lemos na frase aqui no final, obediência, fé e atitude são os alicerces para viver o sobrenatural. Tenha bastante obediência à palavra de Deus, tenha bastante fé, mas também tenha atitude naquilo que você precisa e deve agir. Tome decisões, tenha atitude para vencer aos vícios, para procurar o seu direito, para se conectar com Jesus, para realizar aquilo que cabe a você fazer. Obediência, fé e atitude são os alicerces para viver o sobrenatural. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Lembrando dessa palavra-chave, ousadia. Tenha confiança e ousadia no Senhor. Amém e amém.